No próximo dia 18 de fevereiro é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger. O repórter Emanuel Belmiro conversou com um especialista no assunto. Acompanhe. A síndrome de Asperger, ela faz parte do transtorno do espectro autista. Por isso que muitas pessoas acham que autismo e esta síndrome são a mesma coisa. Será? É para tirar estas e outras dúvidas que eu converso agora com o psiquiatra Dr. Pedro Daniel Ketz. Doutor, eu já começo perguntando, autismo e síndrome de Asperger são a mesma coisa? Não, na verdade, assim, até alguns anos atrás, o autismo estava classificado numa coisa que se chama transtornos globais do desenvolvimento, né? E a síndrome de Asperger era classificada à parte. Hoje se usa e mudou toda a classificação internacional de doenças e se passou a trabalhar com o que a gente chama de transtornos do espectro autista. A síndrome de Asperger, ela passou a ser classificada dentro do grupo dos transtornos do espectro autista. O que muda, no caso, é, vamos dizer assim, a quantidade, a qualidade, a profundidade. E aí entra sempre o diagnóstico diferencial ou aonde ficaria o Asperger, que são aqueles que são chamados modernamente de ASPs. Eles têm, os prejuízos são basicamente os mesmos, mas eles têm um grau muito menor. Então, eles conseguem estudar, eles conseguem trabalhar e eles conseguem formar famílias. Então, essa seria a forma da gente classificar. Doutor, e o que causa essa síndrome? Ela está relacionada ao fator genético? Você até acha algumas famílias onde você tem o pai ou uma mãe que tenha um histórico de um quadro, talvez, de Asperger numa fase passada da vida, e que agora estão muito mais sintônicos, ou que você investiga. Mas ainda não tem, a gente ainda não tem uma etiologia bem estabelecida, ainda não. A partir de que idade as crianças começam a desenvolver os sintomas dessa síndrome? O usual seria entre a gente observar ou perceber sintomas entre os 4 a 11 anos de idade, quando a gente está falando de Asperger, né? Quando nos quadros, vamos dizer assim, mais profundos, a idade seria anterior. Mas a gente tem relatos já, e alguns, de observação de sintomas a partir dos 2 anos de idade. Basicamente, a gente tem 10 sintomas, vamos dizer assim, ou sinais que a gente poderia associar com o Asperger. Mas, basicamente, o principal são a dificuldade de interação social, comunicação, tá? Eles têm padrões de repetidos, seja de movimentos, seja de comportamento. Então, eles têm muito pouca maleabilidade de adaptação. E existe tratamento, doutor? A criança ela vai poder levar a vida dela da forma mais normal possível dentro das suas possibilidades? O tratamento, ele basicamente é um tratamento dentro da linha comportamental, habilidade de vida, terapia, educação para os pais. Esses pacientes, a gente usa eventualmente alguma coisa de medicação quando a gente detecta alguma coisa associada, mas mesmo isso a gente tem que fazer com um certo cuidado para não atrapalhar mais do que ajudar. Então, todo o tratamento ele vai em cima de estimulação, seja estimulação social, comportamental, aprendizado de rotina. Então, existem várias técnicas de terapia para isso.